pastor Armando Filho vai fazer uma pergunta ao pastor Vilar e quem vai comentar é o pastor Quito. O senhor já teve alguma experiência sobrenatural? Já viu um ser de outro mundo? E vendo, se viu, acreditou que era um ser encarnado, né? Ou um fantasma, ou um anjo ou um demônio? Pastor, eu não tive nenhuma experiência assim de ver, não, né? Eu confesso a vocês que a única experiência que eu tive foi um arrebatamento de espírito. Isso aí eu tive, né? Foi uma experiência única, uma única vez só, num momento em que eu realmente estava necessitando muito de algo sobrenatural de Deus. Mas foi algo pessoal, né? Eu saí do corpo, eu saí do corpo e vi o meu corpo, tá certo? Tive essa experiência com Deus, né? E foi algo assim, realmente assim, que foi um divisor de águas na minha vida aquele dia. Mas assim, em ver um outro ser, eu nunca tive essa experiência, não. Isso aí nunca aconteceu comigo. Já tive questões assim de sonhar com pessoas, né? Como eu já sonhei com meu pai. Meu pai morreu, eu sonhei com meu pai depois que ele morreu, tal, conversando comigo, tudo, mas assim, nada que me levou assim a entender que foi a alma dele, que foi alguma coisa assim. Eu sou muito bem definido com relação a essa questão de sonho. Né? O fato não sou eu com quem morreu, tá aí, qual é o problema? Então, você passou a vida toda vivendo com a pessoa, sua mente, o seu subconsciente está aí, então você está dormindo, vai estar produzindo, seu cérebro vai estar, seu subconsciente vai estar produzindo coisas que você viu lá atrás. Então, sonhar com alguém que morreu, para mim, é a coisa mais natural do mundo. Então, eu não tive, pastor, nenhuma experiência desse tipo que o senhor falou, não. Seu comentário vai ser baseado em cima da pergunta ou resposta dos dois pastores aí. Bem, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender uma alma, um espírito, um corpo fantasmagórico, coisa do tipo, porque no debate que a gente viu, lembra que quem está no Hades não pode voltar, tanto que aquele homem lá, né, aquele rico pediu para... Na parábola do Lázaro e o rico, né? E o rico, pediu para que ele mandasse alguém lá na casa da familiar e Abraão foi claro, disse não pode. Quem está aí, acabou, está em cadeias, não pode nem vir para cá, nem voltar a nascer, reencarnar-se. Aí... E é muito perigoso para a gente entender, porque isso dá ênfase a essa questão da reencarnação, né? A teoria da reencarnação, se a gente entender assim. Agora, o problema é que, quando eu pastoreei no interior, se converteram, que eram vividos muito em bebida, ou com macumbaria, diziam que estavam vendo. Eles não eram tão espertos para querer me enganar, não. Era simplesmente estava dizendo que estava vendo, olha lá, o povo está passando no meio de demônios ali, pastor, olha lá. Eu nunca vi isso, não, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não dar muita ênfase à teoria aí do espiritismo da reencarnação, do retorno. Demônios não voltam para cá. Mortos não voltam para cá. Demônios se encarnariam. Eu vi um testemunho de uma ex-bruxa que disse que conversava com Satanás, ele puxava uma cadeira, trazia uma bebida para ela. Mas tudo são teorias. Eu mesmo não tive essa experiência particular, né? Só vi alguém contando essas histórias, né? Claro que vi a pessoa contando aqui do meu lado, dizendo, olha, eu estou vendo demônio. Na semana que se converteu, ainda tinha muita intimidade ainda. Vivia na droga, na cachaça, se converteu, se converteu, enfim, né? Então, o que acontece é que demônio não toma corpo físico, né, semelhante ao humano, é muito questionável. Ou tomam, ele pode se vestir de um corpo humano, ou coisa semelhante,
Então, não é ente querido nosso que veio e apareceu para alguém. Outra coisa, essa história de que viu uma alma, isso é uma cultura, né? Isso é cultura. E a gente sabe que a cultura é endemoniada, endemonizada. Então, eu não acredito que um demônio possa tomar um corpo humano. Tanto que quando ele quer fazer alguma coisa, ele pode entrar no corpo de alguém para agir, para atuar. Se ele tem um corpo físico, ele não precisaria de Entrar no entrar de alguém. para fazer as estripulias que ele faz aí contra os seres humanos, contra a obra de Deus, e etc. E tal. É muito questionável essa questão de alguém ter visto, né? Claro que alguma coisa pode enganar alguém pensar que é o que foi, ou que está vendo, ou viu um corpo físico de quem já morreu. Quem já morreu não vem aqui. Isso é bíblico. E demônios não tomam corpo, semelhança de corpo humano, ok? Não, mas a Bíblia está escrito que o diabo pode se tornar no espírito de luz. Não é nesse aspecto. É no induzir as pessoas ao erro. No espírito de luz, através da indução, tá? Enganando com a profecia, ou através de uma pessoa, uma doutrina, uma falsa doutrina, tudo isso é o diabo se transformando em anjo de luz. Agora, corpo físico, ser humano não volta mais aqui, e espírito imundo. Estou todo cauteloso, estão percebendo que é um negócio muito sério, mas para mim não toma corpo humano. Então, se alguém viu, foi uma confusão de ótica, uma ilusão de ótica. Certo, você vai fazer a pergunta ao pastor Quito e quem vai comentar é a pastora Fátima. Pastor Quito, em cima daquela sua fala lá sobre a questão de quem vai para o inferno, se é o corpo, se é a alma, se é o espírito. Aí o senhor falou lá da alma, né? Falou do espírito, mas aí, assim, só porque veio realmente essa questão na minha mente, que eu quero ouvir os irmãos aí. Quem é que está falando? Mas é o pastor Vilar, pastor Quito. Ô, pastor Vilar, fica à vontade. Pastor Quito, é sobre a questão. A Bíblia não diz também que vai haver a ressurreição, né? Nós não vamos quer dizer, eu digo assim, né? As pessoas não irão no dia do juízo, a presença de Deus em corpo, né? Sim, sim. Aí serão lançados, eu creio que no corpo também ou não? Minha pergunta é essa, é rápida, eu creio que não é nem tão polêmico, né, para responder. Nessa questão de quem vai, né? Porque a Bíblia diz que o corpo, a terra e o mar vai dar conta dos corpos, né? Sim. Sim. E aí depois serão lançados no lago de fogo, não é o corpo ali que vai estar completo? Será que não vai ser a junção lá que vai ser jogado lá tudo completinho? Pode até ser. Agora, com certeza, nós até falamos no último debate sobre isso. Pode até ser o corpo, mas não é esse corpo carnal aqui, esse corpo derivado de Adão. Como eu vou repetir o que eu disse lá. Se esse corpo aqui, de quem não aceitou a Jesus, se ele vai com o mesmo corpo, o fogo lá o lago de fogo e enxofre não é um fogo natural, deve ser um fogo de ordem espiritual, coisa do tipo. Está entendendo? Para não consumir, não é isso que o senhor diz? Porque ele não pode. Se o corpo natural é quem vai ser lançado no fogo de enxofre, no lago de fogo e enxofre, aquele fogo não é natural para não consumir, porque a Bíblia diz que ele não será consumido, sofrerá para a eternidade. Agora, o que dá para nós entendermos é que pode também esse corpo, o corpo de quem não aceitou a Jesus, que foi inimigo da palavra, rebelde, pode ser que ele receba um outro corpo, que não é o corpo de glória de quem é convertido, mas um corpo, quem sabe, de ordem espiritual e um fogo também de ordem espiritual. Então, há essa possibilidade, que é um corpo que vai estar presente no dia do julgamento, Agora, se é um corpo físico descendente de Adão, que é esse nosso, né? Esse aqui formado por carne e sangue, carne, ossos, medulas e etc. e tal. Que é um corpo, Agora, a Bíblia não é clara se é um corpo espiritual ou é o corpo físico. Pastor Quito,
Sim. Pastor Quito, pastor Josvaldo está falando. Jesus fala lá em Mateus 10:28 o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, né? Pronto, é isso que eu estou dizendo. É isso que eu Né? estou dizendo. Que vai É, ser, se a pessoa vai se apresentar no dia do julgamento com um corpo, vai. é, Deu para entender? exatamente. Agora, qual corpo? Físico ou espiritual? Eu rejeito muito o físico. O físico acabou, tanto para É, salvo como para condenado. Agora, que terão um corpo, terão. um corpo transformado, mas Isso. que não deixe de receber tanto as benécias do céu quanto os malefícios do inferno, né? Isso, um corpo espiritual para o salvo e um corpo espiritual. É, Um corpo pois é. espiritual semelhante ao de Cristo para quem vai para a glória e um corpo espiritual que é temporário, que vão entrar no lago de fogo para sofrer para o resto da vida. Mas ainda assim, lá nesse corpo, se é espiritual ou natural, vai ter o espírito também que foi jogado. O espírito e o psique. Deu para entender, pastor? Tem um som paralelo entrando. Agora diminuiu. Agora cessou. Então, quem vai ser lançado no fogo de enxofre é o espírito, sim, mas com a composição triúnica também, de espírito, o pneuma, Hum, o soma e o psique estarão no inferno. Todos os três estarão, eles não serão dissociados. é, Como a gente também vai entrar lá no céu. Nosso psique, que é o conhecimento, a noção do que está acontecendo, vendo as reações, o corpo soma transformado, uhum. glorificado, E o semelhante, espírito. não igual, mas semelhante ao de Cristo. Mas lá estará o espírito, porque não morre. O espírito do ser humano não morre. Ele é eterno. Nos dois casos, ele é eterno, tanto na destruição do lago de fogo e enxofre, como no paraíso. O ser humano, ele é eterno, na sua triunidade. Tá? Agora, quantas transformações que. Pois bem, quase não deixaram nada para mim, mas a minha pergunta é a mesma que o pastor Vilar fez. Quando o pastor Cristo afirmou que o espírito ia para o inferno, eu cheguei me assustei, porque a semana passada nós discutimos que o corpo, que o mar dará aos mortos, a terra dará aos mortos na ressurreição para o julgamento, e esse corpo é para ímpios e cristãos e salvos e perdidos. E com relação à questão eu gostei tanto da pergunta do pastor Vilar como do comentário do pastor Kiko, porque ele diz disso que ele disse na semana passada e fez a afirmativa que ele fez agora, quem vai para o inferno é o Espírito. Porém, a gente tem que lembrar do texto da semana passada, lá da parábola do rico e Lázaro, que o rico que estava sofrendo no inferno, ele estava com corpo, alma e espírito. E a alma dele fez com que ele tivesse emocionalmente pena dos irmãos dele, pena, vamos dizer uma palavra popular, pena dos Isso. irmãos dele que estava sofrendo. Ele disse, manda que Lázaro molhe aqui minha língua, manda que Lázaro vá lá na terra pregar, porque ele não queria que a família dele fosse para onde ele estava, para o sofrimento. E aí Abraão é categórico e diz, lá tem Moisés e os profetas, ou seja, lá tinha o Pentateuco, tinha o Velho Testamento, lá tinha Moisés e os profetas. Então, de fato, o pastor Kito colocou muito bem quando ele disse que a Bíblia não é clara, e aí eu vou parafrasear uma expressão que diz assim, há mais mistério entre o céu e a terra do que posso imaginar a nossa vã filosofia. Então, há muitos mistérios que não estão claros na Bíblia, que nós só vamos saber quando chegar no céu, temos que crer pela fé. Mas que os ímpios receberão o julgamento também no corpo, receberão sim. O Espírito vai, só o Espírito, e aliás, por isso que Paulo, ensinando, ele diz que nós devemos preservar este corpo, livrar, não nos dar a prostituição, a bebedeira, a tanta coisa, as coisas do mundo, ao pecado, às orgias, porque esse corpo é templo do Espírito Santo e deve ser preservado, é templo de Deus e deve ser preservado. Então,
O corpo é, como disse meu professor de teologia, de saudosa memória, o corpo é a bainha da alma, é a bainha do espírito. Então, esse é o comentário. Acho que os dois foram felizes nas colocações, mas quase que nos contradizemos com o que foi dito a semana passada. O pastor Quito vai perguntar à pastora Fátima e quem vai comentar é o pastor Andrés Márcio. Ok. Mas eu queria perguntar, vocês com a Bíblia aberta aí, é possível? Primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, 7, né? 14. É. 1 Coríntios 14, 14. Alguém está de Bíblia aí perto? Tem. 14, 14. 14, 14. Eu estou com a versão, porque se eu orar em línguas estranhas, é essa? Pode ler. Então, continua lendo, já que você começou, vá. Se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando. Mas se a minha inteligência não tomará parte nisso. Eu estou lendo numa linguagem de hoje, né? Aí é por isso que está diferente. O que for... É só até aí, o 14, hein? E o 15, lê o 15. O que vou fazer, então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Eu tá o corpo. Com o entendimento, ou com a sabedoria, ou com a inteligência, depende da versão, e também com o espírito, Paulo estava escrevendo como o eu, corpo, soma, porque ele estava fazendo, ele estava falando ou escrevendo. Então, isso também explica tricotomia. Quando ele diz eu, ele está se referindo a duas outras partes dele. Ele próprio, pessoa, Ele próprio, está se referindo a duas outras partes dele. Parece ser dicotomia, mas na realidade ele não, é tricotomia, tá vendo? Se utilizando da sua tricotomia, irmã Fátima, e agora? Só queria que o pastor Quito refizesse a pergunta, bem específica. É aquela questão. A irmã disse que é dicotomista. E a gente vê aqui três... Não, pastor. Ela é tri. Eu sou tricotomista. Afinal, tudinho aqui é tri. É tri, é? Eu só dei uma explicação. Veja bem, pastor. Tá. Eu só falei sobre o que é que os dicotomistas dizem. O que é que os dicotomistas dizem? Dizem que corpo e alma é a mesma coisa. Não, que espírito e alma é a mesma coisa. Mas eu sou tricotomista, viu? Porque eu disse até assim, pastor. Talvez seu microfone não estava ligado. Que há mais base bíblica para que... O senhor agora apresentou um texto que Paulo fala eu, e fala espírito e fala mente. Então, o próprio Paulo, nesse texto que está implícito, aqui ele fala isso. Então, assim, eu sou tricotomista. Se eu quiser refazer a pergunta ou fazer outra coisa, por exemplo, voltando a esse assunto aí de alma, de aparição. Olha, irmão, tem muita coisa no mundo do espiritismo de engano e para fazer as pessoas seguirem o espiritismo. Quantas pessoas aquelas cartas psicografadas, o filho que mandou não sei quem dizer a mãe, e a pessoa se torna espírita. Por exemplo, tem um artista que já faleceu, era uma humorista chamada Naibela, que eu acho que muitos de vocês conheceram, que ela perdeu o único filho num acidente. Ele era católica do pé roxo. Mas disseram que o filho dela estava aparecendo no centro espírita, querendo falar com ela. Ela foi lá, houve lá uma manifestação espiritual e o rapaz, o pai de santo lá, o macumbeiro lá, falou tudo, coisas que só ela sabia, usou a voz do rapaz e tudo, e ela se tornou uma espírita de carteirinha, morreu espírita. Uma vez lá em Casa Amarela, numa igreja batista, morreu a esposa de um pastor. E esse pastor, lá no bairro, tinha um terreiro de macumba que era a maior confusão, confrontando o pastor. E quando a esposa do pastor morreu, foi dito ao pastor que a esposa dele estava aparecendo lá e queria falar com ele e que ele fosse lá. Aí o pastor disse, mas que saia justa é essa? Isso foi nos anos de 1970. Que saia justa é essa? Eu vou no centro espírita, eu sou conhecido nesse bairro. Ele levantou a igreja em jejum e oração e disse, eu vou.
Aí foi, sentou na sala. Quando ele chegou, disse, aí o dono do sala, do centro espírita disse, sente aí, quando ela descer, a gente lhe chama. Ele está certo, se ela descer, é a igreja toda em jejum e oração. Sabe o que aconteceu? Ele não Não, desceu, a mulher não apareceu, e ele disse assim, eu não posso não, porque o que está com esse que está lá fora é muito forte. É o diabo, é o espírito de engano que faz isso. Não faz esse negócio de vir uma alma, vir... Agora, veja isso não bem, existe. quando morre alguém que a gente ama muito, de fato, a gente tem, às vezes, a sensação de ter essa pessoa perto da gente, às vezes até o cheiro, o perfume. Eu passei isso com a minha mãe. Era uma sensação, mas eu sou crente em Jesus, eu sei que minha mãe não vem aqui. E todas as vezes que eu ia passar por uma prova, no início, eu sonhava com a minha mãe e eu pedia ajuda a ela, mas ela nem sequer ouvia meus gritos, nem meu pedido. É como se ela não pudesse me ajudar, como de fato ela não podia e não pode. Então, o espírito de engano está por aí aprisionando pessoas, mas nós temos É. o espírito da verdade, o espírito do conhecimento. Ok, meus irmãos? E outra coisa, pastora Fátima, em relação àquilo que eu disse, Jesus aparecendo lá para as pessoas, é porque quem morreu, morreu, mas Jesus morreu e venceu a morte. Jesus está Tá, vivo, não pode. tá vivo. Jesus está vivo. É, Essa é uma prova irrefutável, né? Porque ele, de fato, pode vir e falar com quem quiser, porque é soberano e Deus, exato, não é? exato. Soberano e Deus. Agora, é muito interessante essas colocações dos espíritas. Eu estou há 2 dias indo, provocando uma conversa com um ferreiro que tem aqui perto da minha casa. E eu sei que ele é espírita e eu vou para lá conversar com ele exatamente porque eu gosto desse tipo de debate. Hoje de tarde, quando, quando a gente conversava e eu refutava com a Bíblia, ele não tinha argumento e daqui a pouco chegou os 2 filhos dele, ele disse, eu vou fechar aqui, ó, depois a gente continua. Ele fechou a É, oficina e saiu correndo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e não tem como. Em relação a texto que foi lido de 1 Coríntios, capítulo 14, e depois eu falo sobre essa questão dessas conceito de almas vagantes por aí, né? Em relação ao texto que foi falado, o apóstolo Paulo aqui, no ensinamento, ele fala sobre o dom de variedade de línguas, né? Então, o dom de variedade de línguas é um dom do Espírito Santo a um crente, a um cristão. É bem verdade que é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito, E somos filhos de Deus. espíritas mortais, né? Mas é o espírito do homem que traz essa ligação quando se diz respeito à profecia, não é? É o homem que domina. Do homem, ele é sujeito, não é? Então, não tem aqui o texto da ligação, o espírito do homem mesmo, que o pastor Quito ele fala, mas o texto é diferenciado do contexto que nós estamos no debate. Explicar realmente é diferente daquela que quando nós somos batizados com o Espírito Santo e falamos. Aqui é um dom de variedade de línguas concedido à ação do apóstolo Paulo, que pode ser concedido a um cristão, testemunhos de tantas pessoas, né, que em outros países até nem falavam o idioma, mas a graça de Deus, o oportuno, fez com que ele falasse nessa variedade de línguas e pessoas de outro idioma entendessem aquilo que ele estava falando de idiomas, eu estou falando de línguas estranhas,
né, em variedades aqui. E essa variedade é muito interessante, é um tema muito importante que eu gosto muito de falar. É como um dom de profecias. Quando oramos em línguas, oramos bem. Por quê? É uma ligação diretamente com os céus, não é? Quer dizer que os demônios não entendem essa língua. E é uma língua, como é uma língua espiritual, é uma oração perfeita. Mas, claro, que devemos orar em línguas, mas também com entendimento, com a razão. Não é? Para que as palavras sejam explicadas às pessoas. Então, ora bem, sim, quando oramos em línguas, e com entendimento, com a razão. Então, o texto aqui se diz respeito a um estado do espírito não com Deus, não em nosso estado natural. E esse é o ponto de vista em relação a esse texto. E o pastor Quito, ele fala em 1 Coríntios, mas em relação à questão dos vultos ou almas penadas, como tivemos visto aí, opinião em relação a não, né, pessoas que morreram, não é? E voltaram ou estão vagando por aí, como se conta-se na mitologia, ou como foi bem falado, essa semana conversamos bastante, eu e o pastor Armando, também falou sobre a cultura portuguesa, desses vultos, desses fantasmas, dessa alma penada, no rasteiro mesmo, coisa assim dizer. Quando eu observo esse texto, nós temos algumas experiências espirituais, não é? Vividas no meu ministério, assim como o meu irmão, eu posso falar em relação a ele, porque irmão é conhecido, então nosso ministério trabalhamos junto bastante, hoje ele em Goiás, nós aqui, né? Mas trabalhamos junto no ministério. Se nós abrirmos a Bíblia no livro de 2 Samuel, nós observamos aquele episódio da pitonisa 28, com seu espírito perturbado, porque Deus não se revelava mais a ele. Deus não se apresentava nem por visão, nem através de profetas, né? E nem por sacerdotes. O espírito perturbado, ele foi procurar justamente uma pessoa que ele maldizia, a feiticeira, e tinha lei para matar todos os feiticeiros e necromantes. E justo ele vai procurar, com o espírito perturbado, com medo dos filisteus. Ele se aproxima da mulher e ela pergunta: a quem eu devo subir? E ele diz: subir. Ela toma aquele susto, dá um grito, porque no texto diz que vê, mas depois ela vê um vulto. Ela entende que é Samuel, não diz que é Samuel, mas ela vê um vulto subindo da terra. E ele pergunta: como é a sua afeição? Entendendo quem era Samuel, conhecia Samuel, o ministério de Samuel, como Samuel se vestia, ela dá a característica de um sacerdote em seu ofício, em seu pleno ofício. Então, Saul, entendendo que era Samuel, e faz as suas confissões diante dele.
entendendo pela palavra que não era o espírito de Samuel que voltou dos mortos. Numa breve palavra que foi citada aqui no debate, eu acho que foi o pastor Quito, anjos também podem até se transformar, né, em anjos de luz. Os demônios se transformarem em anjos de luz ou ter uma outra forma por ser espírito, não é? Então, aqui ele se manifesta, um demônio se manifesta, ando de Saul, e aparece para ele. Assim como teve o episódio que os discípulos, nessa mitologia, também acreditam naquele episódio de Jesus atravessando com os seus discípulos ali no barco, ou manda os seus discípulos atravessar para o outro lado do barco, e no meio do caminho, Jesus vem andando sobre o mar. Conhece, mas ele se assusta e diz que é um fantasma. E Jesus disse, não temas, sou eu mesmo que estou aqui. E não era um fantasma. Eles pensavam que era, né? Que era, mas não era. Né? Era Jesus. Por quê? Então, essa é uma mentalidade muito antiga. É um pensamento comum que justamente o espiritismo utiliza muito bem para enganar pessoas sem conhecimento bíblico e teológico, para dar razão verdadeira do que o que realmente é aquilo. É um fantasma? Nada? O que é aquilo? Entendemos pela palavra que é demônio, espíritos demoníacos que se manifestam, muitas vezes, em vulto, aparência de animal, ou até mesmo de pessoas, e, pasme, é o nosso passado. E joga o passado no presente, para que venhamos a entender que aquele nosso ente querido que faleceu, que voltou, que conhecia tão bem a história do passado. Agora, a única coisa que ele não consegue prever é o nosso futuro, porque esse só Deus, ou os servos de Deus, aquilo a quem o Senhor revela. Então, em relação ao texto de 1 Coríntios, se diz respeito a um dom de variedade de línguas, né, o Espírito Santo se manifestando no nosso espírito ali, né, o nosso espírito, e em relação a alma penada, não existe esse negócio de alma penada em relação a pessoas que morreram e estão vagando por aí, esperando... O pastor Andrés Márcio faz a pergunta agora ao pastor Josival, e quem comenta é o pastor Armando Filho. De segundo Samuel, segundo livro de Samuel, para os nossos dias atuais. Então, o pastor veio lá em representação de experiência. Eu tive experiências, poucas, mas algumas importantíssimas para o meu leito espiritual. Mas em relação a esse contexto, com pessoa há dias, com pessoa de conceito espírita, dizer em relação a essa passagem bíblica, espírito de pessoa mesmo, ou demônio, como eu expliquei aqui. Meu irmão, o Novo Testamento já deixa bem claro, quem está lá não vem para cá, e quem está aqui não pode se comunicar, não há comunicação. Agora, com certeza, nós sabemos que o diabo é o pai da mentira desde o Éden, não é? E ele veio para matar, roubar e destruir, para enganar, para fazer um monte de coisa, trocar o certo pelo duvidoso e pelo errado. Então, sabemos que espíritos, o diabo e seus anjos, eles não têm corpo. O pastor Quito já tocou nesse aspecto aí. Eles não têm corpo. Tanto é que eles precisam de um corpo para materializar, fazer suas estripulias por aqui, e muitas vezes conseguem
endemoniar alguém. Mas o fato é que eles conhecem o passado de todos os que já passaram nessa terra. E para se fazer passar por alguém, como eles são espíritos, eles trazem a realidade do que, por exemplo, a pastora Fátima falou de Naibelo, que tinha um filho que coisa que só ela sabia, mas ela pensava que só ela sabia. No reino espiritual, os demônios também sabiam e trouxeram com certeza aquelas coisas que só ela sabia para enganá-la. A Bíblia também diz que o povo perece por falta de conhecimento. Porque conhecendo a palavra, é difícil cair nessa coisa de que alguém que está lá vem para cá e daqui conversa com quem está lá. Sabemos que esse mundo, esse povo conversa com o demônio mesmo. Tanto eu vou contar um caso que aconteceu na cidade de Pilar. Eu não era nascido ainda, mas minha mãe me contou e aconteceu com ela. Ela já membro atuante da Igreja Batista de Pilar, insistiram tanto com ela para ver lá na rua do Rio uma sessão dessas de macumbaria, dessas coisas que demônios baixam por lá, né? Eu não vou, mas insistiram tanto que ela deu, tudo bem, vamos, vocês querem que eu esteja lá, mas não vai acontecer nada lá hoje, não. E lá vai bater o bombo, e nada de descer, coisa nenhuma. E aí o chefe lá da sessão disse, tem algum crente aí, manda sair, porque senão o demônio não chega aqui, porque está impedindo a descida desses demônios. Quer dizer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tem para... Jesus é Senhor, Deus é soberano sobre tudo. Semana passada gostei muito de uma frase que foi dita aí. Parece que uma expressão de Lutero, que ele disse assim, quando Deus dá uma ordem, até o diabo tem que obedecer. É como se ele fosse o papagaio daquilo que Deus manda ele fazer. Por quê? Ou permite, digo melhor, porque de Deus não procede nenhum mal, mas permite que ele faça algumas coisas, como aconteceu com Jó. Olha, toca no que ele tem, toca no seu corpo, ele ficou doente, chagado, aquela coisa toda, mas Deus disse, você não pode matá-lo. O limite está estabelecido, né? Então, o que de fato aconteceu lá no texto de 2 Samuel, capítulo 28, é que Saul estava realmente angustiado, vendo um exército provavelmente guerrear contra ele. Ele não ouvia Samuel, porque já havia morrido, e ele não via Deus de outra forma, então ele apelou, Toniza, que, como fora dito, já havia uma sentença de morte para esse povo, né? Já havia uma sentença de morte. Então, por isso, Deus rejeitou também, já tinha rejeitado Saul, mas essa aí foi a gota d'água que faltava, ele buscar o espírito de quem já morreu, né? Deus não permite isso. Então, é algo... Hoje, os espíritas creem nisso, que as pessoas reencarnam, voltam aqui e tal. Falando hoje com esse espírito, ele disse, olha, você sabe em quem foi que Arnold? Eu disse, sei não, pai, eu não acredito nisso, eu não
não sei não. Ele disse, reencarnou em Pedro I. Eu digo, tá, medonho, rapaz, não manda essa peste para Pedro I não, que ele não merece isso. Isso não existe. Eu fui dizendo, olha, quando todos haveremos de prestar conta diante de Deus. Olha, se cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus lá no futuro, que N vezes na face da terra, de qual vezes eu ia prestar conta? É uma confusão medonha, né? Deus disse, cada um prestará conta de si mesmo. E Deus, não tem esse negócio de prestar conta da primeira reencarnação, da segunda, da terceira, não. A Bíblia não fala nisso. Prestará conta de si mesmo. Segue-se o juízo, não tem volta, não. Essa é a grande falha do espiritismo, pensar que o mundo está melhorando, né? O cara veio dizer, mas olha, tanta tecnologia. Eu digo, olha, não pense que tecnologia é a melhora do mundo, não. A tecnologia permite que a gente faça algumas coisas que eu não fazia antes, mas o homem em si, quanto era antes. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, até o amor de muitos esfriaria, né? Quer dizer, fica difícil. Cada dia o mundo vai como a cantiga do Guiné, de pior a pior, né? Então, a não ser que o homem seja transformado por Jesus Cristo, aí sim. Aí o céu começa a vir na terra. Venha a nós o teu reino vem de Deus em nossas vidas. Paulo disse em Filipenses 1,6, né? Eu estou certo que o que começou a boa obra em vocês há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, né? Então, começa e vai aperfeiçoando até que passemos para a vida eterna pela morte, ou que Jesus venha e estivermos vivos, seremos arrebatados, né? Estaremos com ele também. Então, só Jesus salva, só Jesus é a saída, não tem essa história de espiritismo, pensar que as pessoas vão reencarnar aquilo, isso é uma falácia. A Bíblia põe por terra essas ideias completamente. Pastor Armando, né? Comenta. Liga o microfone, pastor Armando. Meus amados, eu ouvi muito e foi bem esclarecedor ambos os temas, né? Mas só para esclarecer um pouco e entrar em concordância com os irmãos, eu quero citar um texto no livro de Jó, do capítulo 14, o versículo 14, é uma pergunta. A interrogação que Jó faz a Deus. 14. Porventura, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Depois de ter morrido. No contexto de Jó... Boa pergunta, Jó. 14, essa eu não vou esquecer mais não, viu? Foi muito bom isso. É um contexto em que Jó ele traz uma poesia, mas falando também dentro da filosofia, o que é o homem. O primeiro versículo do capítulo 14, ele começa dizendo que o homem é como a flor da erva. Nasce, mas tem um tempo dela secar e cair. Abre logo murcha. Nós podemos contemplar neste mundo todos os edifícios, prédios, mansões, casarões, carros importados, e chegamos a anelar tê-los algum dia. Não por vaidade, muitas das vezes sim,
E às vezes por necessidade. Quem não quer um teto, quem não quer um carro para se locomover? Fato. Entretanto, a brevidade da vida é um tempo determinado por Deus. No crono, Deus ele determinou o nosso nascimento, o nosso tempo, né, de existência, e só Ele sabe o tempo de nós partirmos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz que a matéria volta ao pó, corpo, mas o espírito volta a Deus que o deu. Nós recebemos esse privilégio, esse fôlego de vida, em Gênesis capítulo 2, quando ele cria o boneco, o homem Adão. E Adão, nós sabemos que é o primeiro homem, né? O pai da vida, assim como Eva é a mãe. E olhando tudo isso, contemplando tudo isso, nada mais é do que um lixo à ótica de Deus. E aqueles que são espirituais, dá para entender que Jó estava falando da ressurreição da alma. Porque nós vamos morrer, fato, não sabemos o dia nem a hora. Porém, o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência e contou de que um homem teve a visão do terceiro céu. Não este céu que nós habitamos, caminhamos, e nem tampouco o segundo céu em que nós contemplamos a olho nu os astros, as nuvens. Em atmosfera, além das galáxias, há uma cidade santa, a Nova Jerusalém. A visão que Paulo teve, nós também podemos ter. O apóstolo João, no Apocalipse, diz que ele viu as almas embaixo do templo, do santuário de Deus, clamando e dizendo a Deus assim: até quando vais julgar o sangue dos inocentes? Ou seja, quando será esta vingança futurística que João, no Apocalipse, na ilha de Pátimo, vê? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor. Morrendo o homem, Romanos, o juízo. O corpo se desfaz, a alma, a faculdade mental, a psique, ela fica viva, sim. Porque os olhos são a janela da alma. Então, aquilo que nós vemos transmite para a nossa alma o que está acontecendo extra-corpo. Aquilo que nós apalpamos faz com que a alma sinta. Aquilo que nós comemos também, que nós degustamos. Mas a alma também, ela se entristece, ao ponto de Jesus dizer em Marcos, capítulo 16, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.